Senhor ponte um minuto para falar com nosso Senhor. Amado Deus, grandioso Pai, invocamos nesse momento a presença do Seu Santo Espírito. Que venhamos, ó Pai, receber nesse momento o pão espiritual que está contido na Sua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Eu gostaria hoje de iniciar a fazer uma pergunta para os meus queridos e amados irmãos. Quem hoje crê ou acredita que existe dentro da nossa igreja hoje, da Igreja Adventista, duas mensagens ou duas verdades? Quem acredita que existe duas verdades? Ninguém levantou a mão? Quem acredita que existe uma verdade? Também creio que existe uma verdade. Eu vou contar uma história para os irmãos da minha vida, de minha conversão, e vocês vão analisar se hoje nós temos duas mensagens ou não dentro da nossa igreja. Cerca de 3 anos, quando eu comecei a ir para a igreja, eu namorava com uma jovem pentecostal e trabalhava no meu serviço ainda aos sábados. O meu serviço avançava às horas sabáticas, e a minha religião, hoje eu vejo que era uma religião meio duvidosa. E começando pelo meu namoro, eu perguntava às pessoas mais experientes na igreja, falava, mas como pode? Eu posso namorar com essa jovem que não é da igreja e tudo? Aí as pessoas mais experientes falavam, não, pode sim. Depois que vocês se casarem, você consegue trazer ela, a gente vai orando junto aí, pode ficar com ela que vai dar tudo certo no final. Falei, então tá bom, eu não queria largar mesmo, e eu gostava muito de ouvir isso. E o segundo ponto que eu detectei, falei, poxa, meu trabalho, às vezes eu chego em casa às 8 horas da noite, às vezes eu tenho que sair para trabalhar 4 horas no sábado. Aí os irmãos normalmente falavam para mim, olha, meu jovem, você não precisa se colocar em dificuldade por causa de Deus não, porque Deus vai entender, Ele vai reconhecer. Pode ir que na hora certa Ele vai te dar um emprego, pode continuar. E no tocante à minha religião, eu era um membro que esquentava o banco como ninguém. Eu olhava e falava, poxa vida, eu não faço nada, não dou estudo bíblico, não visito ninguém, não dou fila de alimento, não ajudo ninguém. E novamente eu perguntava muito, né? Eu perguntava novamente, perguntei às pessoas mais experientes, falavam, não é bem assim, temos os ministros, a igreja tem obreiros, fica tranquilo que vai dar no final, tudo no final vai dar certo. Só que eu detectei uma coisa também na minha vida, que eu estava me tornando uma pessoa vazia. Eu estava dentro da igreja, mas sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Mas que vida de cristão mais ruim essa minha? Eu peguei então e comecei a estudar com outro irmão. E as outras pessoas falaram, esse irmão aí, ele é meio radical, vai devagar aí com ele. Mas falei, eu vou estudar com ele assim mesmo. E ele começou a me apresentar algumas verdades, que são verdades que nós temos e cremos, mas de um outro prisma. Ele começou a me apresentar textos, por exemplo, de profecia, que falavam, olha, Deus falou que se você se envolver em um jugo desigual, você vai ter consequências, você vai ter sofrimento. E não é bem assim, depois do casamento, que as coisas vão mudar, não. Ele novamente apresentou textos. Olha, se você trabalha no sábado, você está roubando a Deus. E não tem outro jeito, não tem como abafar sua consciência quanto a isso. E no tocante à minha religião, ele falou, olha, todo mundo que nasce como um cristão no reino de Deus, ele nasce como missionário. Você não come todo dia, você não levanta então o seu dedo de jejum, não faz a sua refeição no meio-dia e janta? Falei, sim. Ele falou, pois então, se você não trabalha para as pessoas, você não vai se alimentar espiritualmente. Então é quase impossível você ter uma vida cristã desejável se você não faz nada disso. E aquilo dividiu de certa forma. Eu falei, poxa vida, mas então aqui existe uma contradição no meu ponto de vista, mas o interessante é que eu comecei a realmente agora a aceitar os conselhos desse irmão, comecei a trabalhar em prol da causa de Deus, comecei a dar estudos bíblicos, comecei a fazer visitas, terminei com essa namorada, eu tomei uma postura muito rígida quanto ao meu emprego, comecei a respeitar os limites do sábado, e esse irmão, ele me trouxe uma mensagem que causou divisão na minha vida. Só que eu agradeço a Deus que a mensagem que causou divisão causou para o bem. Porque se eu tivesse aceitado a primeira parte dos conselhos, hoje eu estaria fazendo parte daquele mesmo grupo de membros que está lá até hoje. Transgredindo no sábado, não trabalham para ninguém, chega dia de sábado, ficam o dia todo em casa vendo televisão,
quando não vão para a igreja, ou às vezes chega da igreja meio-dia, não dá um estudo bíblico, não faz uma visita, um irmão chama, vamos visitar fulano, hoje eu não vou não, estou cansado, eu tenho que sair hoje mais cedo para o trabalho. Às vezes chega 8 horas da noite, não consegue chegar 11 horas no culto no outro dia, 11 da sexta, e eu estaria nessa situação. E hoje eu vejo, pela experiência que eu tenho passado, que isso aí não vai levar ninguém para o céu com muita facilidade, não. Vai ser muito difícil alcançarmos o céu vivendo nessa situação. E essa mensagem que esse irmão trouxe para mim, ela tendia a causar divisão na minha vida. E eu tive que escolher. Falei, olha, se eu aceitar, eu sei que vai causar divisão. Eu sei que o meu emprego não vai poder, eu não vou poder aceitar mais o meu emprego, eu não vou poder mais estar nesse relacionamento, principalmente porque a outra pessoa não aceitava, ela detestava a verdade adventista. E eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão muito drástica. E para a honra e glória de Deus, eu abracei a mensagem sólida que me foi apresentada. Amém. E no ano 767, Deus levantou um homem antes de Cristo. 767 antes de Cristo. Ele levantou um homem com uma mensagem dura, uma mensagem forte. E essa mensagem iria causar divisão no meio do povo de Deus, se eles tivessem aceitado essa mensagem. E esse homem, eu gosto muito da história dele. Esse homem era Amós, e eu considero esse talvez um dos primeiros obreiros leigos que nós temos dentro da Bíblia, porque quem foi Amós? Ele não se intitulou profeta, não se intitulou um doutor, ele era simplesmente ninguém aos olhos da sociedade. E ele descreve aqui no capítulo 7, vamos lá em Amós, vamos analisar alguns textos. Amós capítulo 7, ele mesmo descreve quem é ele. E nós vamos detectar algo interessante sobre a vida dele. Amós capítulo 7, versos 14 e 15. Esse era Amós. E respondeu Amós dizendo a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas eu sou um boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. O tema desse livro de Amós, é sacudidura. E o teor da mensagem de Amós é destruição iminente. A mensagem de Amós realmente tendia a causar uma divisão dentro do povo de Deus, nesse período de apostasia que o povo estava passando. Amós foi um profeta levantado para o reino do norte, que era o reino de Israel. Só para os irmãos entenderem, em 931 a.C., Roboão, filho de Salomão, causou a divisão das 12 tribos. De um lado ficou o reino do sul e do outro lado o reino do norte. O reino do sul era constituído de Judá e Efraim, e o reino do norte era constituído com as outras 10 tribos, o qual teve por rei Jeroboão, que era o general dos exércitos. E Amós profetizou especificamente ao reino do norte, que era Israel, o qual estava em apostasia nesse momento. E Deus manda essa mensagem dura e cortante, porque nós vamos detectar algo interessante quanto ao caráter de Deus. E nós vamos ver ainda a situação do povo de Deus hoje e o perigo que nós corremos. Nós corremos perigo hoje também. E eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no capítulo 3, do mesmo livro. Vamos ver alguns textos. Vamos ver por que a mensagem de Amós tendia a causar divisão se fosse aceita. Mas eu já posso dizer de antemão para os irmãos que não foi aceita. Mas se fosse aceita, teria causado divisão. Capítulo 3, versos 1 em diante. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que vi subir a terra do Egito, dizendo: de todas as famílias das terras, só a vós vos tenho conhecido. Vemos aqui um Deus de fidelidade. Somente a vocês eu tenho conhecido, Israel. Continuando, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Essa era a mensagem de Amós. O Senhor vai punir vocês. E como ele iria punir? Verso 3 ele responde: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Esse texto aqui, ele pode ser aplicado a muitas coisas, mas a interpretação literal e local desse texto é que Deus
não poderia mais andar com o seu povo. Por quê? Porque andarão dois juntos, Deus e o povo, se eles não tiverem acordo? Que comunhão, segundo Coríntios 6:16, 6:14, que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão há entre Deus e Belial? Então, que comunhão teria agora Deus com o povo de Israel que estava em apostasia? Deus então manda essa mensagem provante através do seu profeta, porque o povo deveria escolher agora. Ou eles retrocediam desses caminhos maus e aceitavam a mensagem, ou Deus não poderia andar mais com eles. Porque, infelizmente, meus amados, Deus não habita no meio do seu povo enquanto esse estiver mergulhado em rebelião contra ele, ou estiver mergulhado em pecado. Nós devemos estar cientes disso. Uma coisa é cair no erro e nos arrependermos. Agora, outra coisa é permanecermos nos nossos erros e acharmos que Deus tem a obrigação de morar em nossos corações em si mesmo. Isso jamais vai acontecer. E a história do povo de Israel, nesse período aqui, nos deixa isso bem claro. Porque quem era o povo de Israel? Não era o povo de Deus? Quantos concordam que o povo de Israel era o povo de Deus? Todos, né? Bom, mas Deus não poderia permanecer com eles. Da mesma forma eu digo para vocês hoje. Hoje nós somos o povo de Deus e amém por isso. Mas se nós realmente não reconhecemos a nossa condição, talvez isso poderá acontecer conosco. Talvez Deus vai poder chegar e falar: olha, meu filho, infelizmente você quer ir para lá e eu quero ir para cá. Se decide. E este foi o teor da mensagem de Amós para o povo de Israel. E o povo então agora olha para Amós: como você pode dar uma mensagem dessa? Essa mensagem é muito forte, é muito dura. Nós não sabíamos disso. Aí Deus diz: sabia sim. Aí entra aquele famoso verso 3:7. Amós 3:7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Há mais de 120 anos o profeta Elias havia profetizado para o povo de Israel. Há mais de 100 anos o profeta Eliseu estava profetizando para o povo de Israel. E o resultado não seria outro, seria a mensagem importante de Amós. E muitas das vezes hoje eu posso olhar para a minha situação e falar: eu não posso sofrer uma consequência do meu pecado, porque eu não tenho luz, porque a mim não foi revelado. Só que nós temos um problema. O povo tinha recebido a advertência há mais de 100 anos, mas nós estamos recebendo a advertência há mais de 160 anos. Desde 1844, esse versículo aqui tem clamado: certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu povo. E nós somos um povo privilegiado, porque eu acho que em todo o período do povo de Deus, nunca tivemos tanta luz como hoje. Hoje nós temos luz acerca de tudo. Olha, eu posso dizer para os irmãos, hoje seria quase impossível não se salvar. Tudo que é necessário para a nossa salvação está esboçado na Bíblia e no Espírito de profecia. Então hoje, para nós não conseguirmos chegar no céu, temos que ser bastante rebeldes mesmo. Porque a irmã White, em uma de suas visões, relatou no seu livro que qual fácil é alcançar os céus. E esse versículo tem clamado. Ele clamou no período de Noé, através de Noé pregando, Deus anunciando através dos seus servos. Ele pregou, esse versículo repercutiu em Sodoma, quando os 3 anjos esteve em Sodoma, profetizou através dos seus servos, durante Amós, Jeremias, e esse versículo se repete aos nossos dias também. E vamos agora ler um verso mais. E a mensagem de Amós, como não foi atendida, e no decorrer nós vamos ver que isso vai ficar bem claro, Deus então começa a executar os seus juízos. Isso é claro, Deus manda a mensagem, manda a luz. Se nós não ouvimos, o que queremos mais? Queremos ir aí ter benefícios de Deus a si mesmo? Não, os juízos de Deus começaram a cair sobre o povo de Israel, o povo de Israel aqui.
Aqui no capítulo 5, nós vemos o início da sacudidura que Deus começou a realizar dentro do seu povo. E não só o início da sacudidura, mas também o início dos juízos sobre o povo de Israel. Capítulo 5, verso 1 em diante. E deixa eu ver aqui. Capítulo 5, verso 1 em diante. Ouvi esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, e não mais tornará a se levantar. Desamparado está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 100.000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10, para a casa de Israel. Deus então começa a agitar as coisas dentro do reino do norte. O cerco começa a se fechar e a divisão começa a acontecer. E muitos agora estão sendo sacudidos. E uma pergunta que eu gostaria de deixar para você meditar, à luz desses textos que estamos vendo e no decurso de todo o estudo: o povo de Deus vai sacudir ou ser sacudido? Que vocês possam meditar nessas palavras. Mas vamos continuar aqui. E é interessante notar que aquelas pessoas que sofreram mais as consequências de Amós, dos juízos de Deus, que foram profetizados acerca de Amós, foi aqueles que desejavam o dia do Senhor. Porque os profetas haviam falado que iria acontecer dentro do povo de Israel o grande dia do Senhor. Então o povo desejava o dia do Senhor, no período de Amós aqui, porque eles achavam que o dia do Senhor iria ser um dia de glória para eles. Quando a opressão por parte da Síria, Egito, Medo-Pérsia e todas essas outras nações, as quais prejudicavam tanto o povo de Deus, eles achavam que seriam libertos desses poderes tiranos. E eles desejavam o dia do Senhor, ansiavam o dia do Senhor. E esses que tanto desejavam esse dia foram os primeiros a sofrer as consequências dos juízos de Deus. Vamos ver esse texto. 5,18. Amós 5,18. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que vós quereis esse dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Sabe, meu amado, se você tem desejado o dia do Senhor, eu considero você um homem ou uma mulher de coragem. Porque quando eu olho para a minha condição e a minha situação hoje, eu tenho um medo do dia do Senhor. E eu jamais quero desejá-lo agora. Se nós realmente desejássemos o dia do Senhor, nós estaríamos preparados. E se hoje alguém disser para mim: eu desejo o dia do Senhor, eu vou considerar que isso é mentira, porque nós não desejamos o dia do Senhor. É o Senhor que deseja o seu dia, porque não somos nós que estamos esperando Ele, é Ele que está nos esperando. E Ele diz através da sua serva que somente quando o caráter dele se reproduzir no seu povo é que Ele poderá reclamá-los como dele, como seu povo. Então não somos nós que esperamos o dia do Senhor, é o Senhor que espera o seu próprio dia. E se eu ainda estou com a minha casa desarrumada, eu corro um grande risco do Senhor chegar, analisar, falar: olha, meu filho, a sua casa não está pronta não. Você vai ter que ficar, você vai ter que sofrer os juízos. Então nós devemos ter muito cuidado em desejar o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é um dia de trevas, um dia de provação, um dia em que Ele vai demonstrar sua ira diante dos homens. E as consequências começaram a vir sobre Israel. Israel estava então numa situação deplorável diante de Deus. E vamos ver aqui então como Deus olhava para esse povo, o que Deus sentia ao ver as cerimônias que Israel fazia, o que Deus sentia ao olhar os sacrifícios que Israel fazia. Embora o próprio Deus tivera, através de Moisés, pedido tudo isso, sacrifícios, louvores,
Mas vamos ver agora o que Deus pensava de tudo isso que Israel estava oferecendo a ele. Vamos ver aqui no capítulo 5, verso 21 em diante. Isso era o que Deus estava pensando daquilo que o povo estava oferecendo a ele. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalam bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as tuas violas. Essa foi a mensagem de Amós para o povo. E hoje o que eu devo me perguntar é o seguinte: será que Deus está olhando lá de cima agora para mim, ministrando aqui a palavra e falando, esse é um bom servo, é um servo fiel? Ou será que Ele está olhando e falando, eu odeio a pregação desse jovem, eu desprezo a pregação desse jovem? Será que hoje Deus olha para nós como igreja, como povo, e fala, eu sinto cheiro agradável nas suas adorações, nos seus louvores? Ou será que Deus diz, os seus louvores me causam náuseas, eu não quero ouvir? E é bom ressaltar que a palavra de Deus nos diz assim que as mensagens dos pequenos profetas são mais para os nossos dias do que para os dias de Israel. Meus amados, essas palavras aqui podem estar se cumprindo em nossas vidas. E isso é uma tristeza. E isso deveria fazer em nossas vidas a diferença. Porque se detectarmos isso, nós devemos realmente não só passar por um reavivamento, mas reforma. E aceitar a divisão que Deus quer causar na nossa vida. Quer nos separar de tudo aquilo que nos separa dele. E Isaías 59 diz o quê? 59, capítulo, verso 2. O que nos afasta de Deus? Os nossos pecados, as nossas iniquidades, a nossa justiça, o nosso ego, a nossa atitude. Isso nos afasta de Deus. E é isso, e é essa divisão que Deus quer causar na nossa vida. Vamos continuar. O povo de Israel aqui, essa história, nos deixa bem claro uma coisa: que estarmos atrás de uma placa não vai nos garantir salvação. A placa da igreja na minha vida não quer dizer nada. Se eu não viver segundo o que Deus tem delineado para mim. Porque esse povo era um povo especial, um povo peculiar. Era um povo no qual o próprio Cristo, sendo o anjo do concerto, estava à frente deles, a os conduzir. Mesmo assim, eles foram subjugados, sacudidos e destruídos no ano 722. Esse povo. Vamos ler esse verso aqui. 5:27. Portanto vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é o Deus dos exércitos. No ano 722, o povo de Israel foi exterminado. Sobraram alguns, os quais se casaram com povos pagãos e se tornaram os samaritanos, tão odiados pelos judeus. Daí o ódio também pelos judeus, dos judeus para com os samaritanos. Eles sabiam que os israelitas haviam se misturado com pagãos. Em resultado a essa mistura surgiu os samaritanos. Por isso que os judeus tanto os odiavam. E porque sabiam da sua idolatria e da sua destruição em 722. E isso deve ficar bem claro nas nossas mentes. Porque se em 722 Deus permitiu que o seu povo fosse destruído, o seu povo peculiar, o seu povo que tinha como líder ali o próprio Cristo sendo o anjo do concerto, eu não devo me vangloriar da minha condição hoje não. Eu jamais devo olhar para a minha situação de membro como adventista ou qualquer outra denominação e me achar melhor do que outra pessoa. Porque quanto mais desejarmos o dia do Senhor, mais bem preparado teremos que estar. E se isso não é uma realidade na minha vida, eu não devo desejar o dia do Senhor não. Contudo, vamos continuando. Deus deu uma segunda oportunidade para quem agora? O reino do sul.
Reino do Sul. A divisão, lembra que eu falei? 931. Reino do Sul. Deus dá uma segunda chance para o Reino do Sul. No ano 729, mesmo antes da destruição de Israel, Deus levanta um rei dentro do Reino do Sul, o qual tinha por nome Ezequias. E esse homem foi um homem poderoso e usado por Deus, porque ele destruiu todos os altos que existiam dentro do povo de Judá. Ele reestabeleceu o culto ao Senhor, e não somente reestabeleceu o culto ao Senhor, como novamente ele voltou à prática da Páscoa. E ele convidou todas as pessoas que faziam parte de Judá e Efraim, que compunham o Reino do Sul, não somente essas duas tribos, mas ele convidou todos aqueles que sobraram de 722 para se ajuntarem a eles nesse grande empreendimento que Deus havia levantado esse homem, Ezequias, para poder fazer. E Deus, certa vez, no ano 700, passado 29 anos, ele desceu para provar a fidelidade do povo, através da fidelidade de quem? Do líder. Porque quando o líder é fiel, o que acontece com o povo? O povo é fiel. Quando o líder cai em apostasia, o que acontece com o povo? Oi? O povo também cai. Então, justo seria provar a fidelidade do povo através da fidelidade de quem então? Do rei. E vocês conhecem bem essa história, está em Isaías 38. Essa mesma história está repetida em 2 Reis, capítulo 18 a 21, 2 Crônicas 29 a 32, porém nós iremos analisar a de Isaías 38. Vamos ver aqui Deus provando a fidelidade do seu povo através de um rei, e nós vemos aqui também Deus dando uma segunda chance para o seu povo. Agora vocês sabem por que Deus foi tão misericordioso em dar uma segunda chance para ajudar? Creio que deveriam saber. Sabe? Alguém sabe? Porque quem viria de Judá? Jesus, o leão da tribo de Judá. Então Deus concedeu o que ali? Um tempo de misericórdia ainda, porque a tribo de Judá, de certa forma, seria a tribo da qual viria o nosso Salvador. Vamos aqui então, capítulo 38, verso 1. Isaías, todos acharam? Isaías 38, verso 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, esse aqui não é aquele Amós não, ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Está aí uma prova que deve ser difícil você passar por ela, hein? Recebeu uma mensagem de Deus, dos céus, falando, olha, arruma sua casa, porque você vai morrer. Em primeiro lugar, nós vemos o que? A misericórdia de Deus. Porque ele veio advertir a este homem quanto à sujeira que havia na sua casa. Arruma sua casa que você vai morrer. E essa mesma mensagem a gente pode dirigir a nós hoje. Se alguém tem algum pozinho debaixo do tapete, se alguém tem alguma sujeirinha acumulada no canto da porta, se eu fosse vocês, depois das 6 horas de hoje, começava a varrer e limpar. Porque nós não estamos isentos de passar por provas provantes, não. Eu, durante 3 anos de cristianismo, que eu tomei uma firme decisão de estar ao lado de Deus, eu sofri 7 acidentes. Em proporções graves. Isso são acidentes em proporções graves. 7. Fora os outros que eu nem conto. E graças a Deus, eu creio que a minha casa não estava arrumada, porque Deus realmente segurou. E alguns deles, se não fosse a mão de Deus, eu não teria sobrevivido. E não só isso, a misericórdia está sem sequelas. Então eu louvo e agradeço a Deus por isso. Então vamos limpar a nossa casa. Vamos ver aqui então. Essa então foi a prova que Deus trouxera a Isaías, a Ezequias. Ezequias então clamou ao Senhor por misericórdia, assim como nós fazemos muitas vezes. E Deus, como um Deus maravilhoso que é, deu uma segunda chance a Ezequias. Ezequias virou para o lado e chorou muito amargamente. E Deus ouviu a sua oração, assim como Ele ouve a sua. Tenho certeza aqui que todos aqui já tiveram orações respondidas. Quantos aqui de alguma forma já tiveram orações respondidas? Creio que todos já tiveram. Eu também já tive muitas orações respondidas. E Deus ouviu essa oração, essa petição do seu servo. E Deus falou, vou te dar uma chance sim, Ezequias. Você vai ter uma chance de provar a sua fidelidade.
E qual seria a prova? Ele deveria falar para as pessoas do amor de Deus. Ele deveria falar para as pessoas daquilo que Cristo havia operado em sua vida, especificamente desse milagre. E Deus fez algo aqui bem interessante. Ele mandou o quê? Um monte de pessoas pagãs. Ele falou, olha aqui, eu vou mandar esse pessoal ir para lá para ver qual a atitude de Ezequias. E ele pegou e pediu que vários líderes de Babilônia fossem até Ezequias. E Ezequias teve a oportunidade áurea de demonstrar a sua gratidão para com Deus, por aquilo que Deus havia bondosamente outorgado a ele, que era alguns dias a mais de vida, alguns anos. Mas vamos ver qual é a atitude de Ezequias. E eu gostaria que ao ler esse verso que você fosse analisando na sua mente. Será que eu tenho tido a atitude de Ezequias? Principalmente eu, que já sofri 7 acidentes. Será que eu tenho tido a atitude de Ezequias? Ou estou glorificando a Deus pelo que Ele tem feito por mim? Vamos aqui, capítulo 38 ainda. No verso 3 a 6. Capítulo 39, verso 2 primeiro, perdão. Capítulo 39, verso 2. Naquele tempo, Ezequias se alegrou com eles, se referindo àquelas pessoas de Babilônia que haviam sido enviadas, né, para que ele tivesse então a oportunidade de contar as maravilhas. E Ezequias se alegrou com eles. Olha que bênção, ele se alegrou com aquelas pessoas. E lhe mostrou a casa do seu tesouro, mostrou suas pratas, seu ouro, suas especiarias, seus melhores ungüentos. O povo de Israel era conhecido por ter ungüentos ali que eram caríssimos, e toda a sua casa de armas, e tudo quanto se achava de seus tesouros. Coisa nenhuma não houve, não houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não mostrasse para essas pessoas. Mas eu gostaria que os irmãos atentassem para uma coisa. O que foi que Ezequias não mencionou? Deus. Poder de Deus. Ezequias não mencionou o poder de Deus. Quantas vezes eu já falei, poxa vida, eu consegui comprar essa moto, que beleza, eu contei outro dia que eu tinha o desejo de ter uma moto. Depois disso eu comprei uma moto grande, uma Tornado. E eu falava para as pessoas, olha, eu comprei essa moto aí, que bom. Mas nunca me lembrava de agradecer a Deus. E como isso é uma realidade na nossa vida? Muitas das vezes, ao entrarmos em contato com as pessoas, não nos lembramos de agradecer de nada que Deus tem feito por nós. Pela vida, pela roupa. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas não teriam roupas tão bonitas como nós temos hoje aqui? Ternos, camisetas, camisas, estamos bem vestidos, sapatos. Muitas pessoas não têm isso. Vocês já pararam para pensar quantas pessoas hoje, na hora do almoço, não vão ter a comida que nós temos em nossos lares? Eu tenho certeza que cada lar aqui tem um prato de comida saboroso lá. Tem ou não tem? Amém. Amém por isso. Mas agora, quantas pessoas não têm esse prato de comida? A nossa atitude deve ser de gratidão constante. Nós devemos chegar em casa, diante da nossa mesa, ver a nossa família com saúde, olhar o meu guarda-roupa, ver muitas roupas, tantas que eu posso até escolher uma por dia, e agradecer a Deus e clamar a Deus. Essa deve ser a nossa atitude para com o nosso Criador, não a atitude do rei, porque o que aconteceu? Pela atitude desse rei, quem sofreu as consequências também? Quem? Quando o rei sofria, quem sofria? O povo. Ele aproveitou bem a segunda chance que Deus deu para ele? Não aproveitou. O resultado disso foi o quê? Em 586, o povo de Judá foi destruído. Deu-se início então à grande dispersação judaica, onde espalhou-se judeus por esse mundo todo aí, tão espalhado até hoje. Simplesmente por quê? Porque não tiveram a hombridade de reconhecer e agradecer a Deus aquilo que Deus havia feito em prol deles. E nós não estamos isentos disso. Eu me lembro que em um dos meus acidentes, isso era uma sexta-feira à noite, eu já estava engatinhando na igreja, deve ter uns 2 anos e pouco isso. Eu sofri um acidente de caminhão e os 2 caminhões deram perda total, desmancharam. Eu fui fazer um cruzamento, o outro desceu e bateu na cabine do caminhão que eu estava.
E o meu patrão, eu entrei em estado de choque. O meu patrão chegou lá e sacudiu a minha mão e soltou. Eu não conseguia mexer nem o olho. Fiquei em estado de choque um bom tempo. E ele falou, esse aí já era, mas eu vou ver se os outros estão bem. E meu coração naquela hora ficou do tamanho de um caroço de arroz, porque eu raciocinava, pensava, mas não tinha coordenação para nada. Então a primeira coisa que me veio na mente é, eu acho que eu estou em pedaços, porque ele falou que eu estou morto. E naquele momento ali eu clamei na angústia, foi um momento de angústia, eu clamei no fundo da minha alma, falei, Senhor, me dá uma segunda chance, eu imploro por uma segunda chance, tem misericórdia de mim, eu vou ser melhor. Eu estava indo embora com pressa porque eu iria para uma festa ainda, isso estando na igreja. Graças às pessoas que estarem abafando a minha consciência. E quando eu terminei ali minha petição ao Senhor, alguém veio e tocou a minha mão. Eu pude ver que era uma pessoa de estatura baixa, maior que o Alexandre, e de óculos. E era uma pessoa morena. Ele falou assim, meu filho, o jovem, meu filho, você não vai morrer. Eu sou um adventista do 7º dia, eu orei por você, você não vai morrer. Eu sou de tal igreja. E tudo bem, eu não morri realmente. Peguei, a primeira coisa que eu me recuperei, quando eu me recuperei, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi procurar esse jovem. Eu tive uma surpresa maior ainda. O bairro que ele me citou, que era a moradia dele, só tinha 2 igrejas. Nova Esperança e Itaenha 2. Eu fui nessa igreja Nova Esperança, eu tinha um amigo. Eu falei, vem cá, aqui frequenta um rapaz assim, assado? Ele não. Eu falei, e tal igreja? Ele falou, também não. Não tem um rapaz com essas inscrições que você falou, não. Eu falei, bom, então ele mentiu para mim. Ou eu prefiro não crer assim. Eu prefiro crer que realmente aquele dia Deus usou um anjo para que a minha vida não fosse ceifada. Amém. E ainda, eu vejo mais ainda a misericórdia de Deus, por quê? Porque daquele dia em diante eu não fui fiel. Porque não passou-se um mês, quando os meus ferimentos haviam se recuperado, quando eu estava conseguindo andar, estava eu novamente em práticas erradas. Por quê? Porque a mensagem não estava causando divisão na minha vida. E eu agradeci a Deus, os irmãos fizeram um culto lá na minha casa. E eu doido para eles terminar o culto logo na sexta-feira, que eu queria ir para a casa da namorada. Isso menos de um mês depois. E eu agradeço a Deus, porque Ele me deu a oportunidade de permitir essa divisão. Porque se a minha vida aquele dia foi poupada, é porque Ele sabia que eu iria tomar a decisão. E se Deus tem te sustentado até aqui, tem te dado uma segunda chance até aqui, é porque Ele tem um propósito na vida de cada um, e Ele sabe que se a mensagem não causou a divisão entre o homem e o que é do desagrado de Deus, se você ainda não conseguiu isso, você vai conseguir, porque senão eu tenho certeza que você não estaria nesse rol aqui. Amém. E isso deve ser a nossa meditação a cada dia. E nós devemos ter em mente uma coisa que eu considero séria e muito grave. O primeiro juízo de Deus contra a casa de Deus, o povo de Israel, veio em 722. O segundo juízo contra a casa de Deus veio em 586. E o povo judeu não se reconstituiu mais durante muitos anos. E até hoje o povo judeu não é um povo, na sua totalidade, como uma nação unida. Quando eles começaram a se reerguer no ano 70, que todos conhecem a história, Tito foi lá e novamente destruiu o povo. O povo de Deus, por 2 vezes, receberam na sua plenitude a ira de Deus. Eles receberam a ira de Deus para a morte temporal. Mas nós, meus amados, estamos nos aproximando do dia em que receberemos a ira de Deus, mas para a morte eterna. E esse é o momento de quebrantarmos o espírito, porque muito perto está o dia em que a ira do Senhor vai cair sobre o povo. E mais especificamente ainda sobre nós, se não estivermos preparados. Vamos ver isso na palavra de Deus. Apocalipse 6. Vamos ver uns textos aqui interessantes quanto à ira de Deus. Apocalipse 6, verso 1. Apocalipse 6, verso 17. Todos acharam? Amém? Amém. Apocalipse 6, verso 17.
porque é vindo o grande dia de sua ira. E quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir no grande dia da ira do Senhor? Quem poderá estar em pé diante do Deus Altíssimo, quando Ele se manifestar na sua plenitude? Vamos ver agora então quem conhecerá a ira de Deus. Vamos ver quem vai receber essa ira de Deus. Vamos ver quem não vai estar no agrado de Deus. Se não estamos no agrado de Deus, vamos estar o quê? No desagrado de Deus. Vamos ver. Romanos 1. Romanos 1. Vamos ver quem sofrerá essas consequências. Romanos 1, verso 18. Capítulo 1, verso 18. Amém? Amém. Romanos 1, verso 18. Porque do céu se manifesta o quê? A ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Todo aquele que tiver em prática de impiedade, todo aquele que for uma pessoa injusta, todo aquele que de alguma forma retém a verdade, receberá a ira de Deus. E eu convido você, meu amado, durante essa tarde a fazer uma análise da sua vida. Todos nós vamos para os nossos lares, vamos fazer uma análise da nossa vida, se nós não estamos em nenhuma dessas práticas aqui. Porque se estivermos, seremos os grandes eleitos a receberem a ira do Senhor. Mas então, você poderia me perguntar, mas por que o meu vizinho é ímpio e ele não recebe a ira do Senhor? Por que o meu primo matou não sei quem, roubou não sei quantos, e fez isso e aquilo e não recebe a ira do Senhor? E isso é muito simples. Vamos para Timóteo 3,5, os irmãos conhecem o texto. Por que eles não são consumidos? Ou por que eu não sou consumido? 1 Timóteo 3,5. Amém? 1 Timóteo 3,5. Lá no finalzinho, antes de 2 Timóteo, depois de Tessalonicenses, 1 Timóteo 3,5. Por que os homens hoje então não estão sofrendo a ira de Deus? Todos acharam? Então vamos lá. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que então que os ímpios hoje não são consumidos pela ira de Deus? 3:5. Eu falei errado a referência? Deixa eu conferir aqui, só um minuto. 1 Timóteo 3,5. 1 Timóteo 3,5. Porque alguém. Não, realmente não é 1 Timóteo, não. Deixa eu ver se é segundo. Não me interferência errada. Bom, mas todos conhecem pelo menos esse texto, né? Alguém sabe de memória o texto? 3,5? Eu me esqueci. Ah, 2,5, perdão. 1 Timóteo 2,5. Para não ter referência errada. 1 Timóteo 2,5. Agora todos acharam, né? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Na minha tradução está escrito Jesus Cristo, homem. Por que então não recebemos? Por que então quem vive em prática de impiedade não recebe a ira de Deus hoje? Porque existe um mediador. Existe alguém que está se interpondo entre a minha vida de imperfeição com um Deus que exige de mim que eu viva uma vida de retidão. E esse é o motivo que nós não somos consumidos. Deixa eu ver aqui. Lamentações 3, 22 e 23 também diz porque nós somos consumidos. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não fosse a intercessão de Cristo e a misericórdia de Deus se revelando a cada manhã,
seríamos consumidos sim. Devemos agradecer muito ao ministério sacerdotal de nosso Salvador, que fez algo maravilhoso pela nossa vida, faz, está fazendo e fará. E vamos ver um texto mais. Mas agora, o que é a ira de Deus? Falamos que quem receberá, quem não receberá. Mas o que é a ira de Deus? Apocalipse 15, 1. Espero que eu tenha colocado certo esse. Apocalipse 15, 1. Vamos ver o que é, então, ou o que são, nesse caso aqui, o que são a ira de Deus. Apocalipse 15, 1. Amém? Todos acharam lá no finalzinho? Amém. Apocalipse 15, capítulo 15, versículo 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas estão consumadas o quê? A ira de Deus. Aqueles que receberão a ira de Deus estarão recebendo nada mais, nada menos do que o quê? As pragas. E nesse momento é bom ressaltarmos que Jesus ainda não vai ter voltado. E nesse momento também é bom ressaltarmos, se estivermos com algum pecado, que vai acontecer, que vai cair sobre nós, as pragas de Deus. As pragas que estarão sendo enviadas através desses anjos. Então, meus amigos, corremos um risco muito grande de deixarmos para arrumar nossa casa na hora que Jesus pontar lá no céu. Porque aí talvez não haverá tempo de arrumar a casa. E sem contar que as pragas vão ter devastado as pessoas. A porta da graça fechada também. E a porta da graça, muito bem lembrado. E a porta da graça está fechada. Então, meus amados, novamente eu repito, vamos arrumar as nossas casas. Agora vamos ver quem não sofrerá essas pragas. Que caráter deve ter as pessoas que não irão sofrer. Esse está em Sofonias, Antigo Testamento. Sofonias. Profeta Sofonias. O tema do livro desse profeta aqui ainda, o tema desse livro é a ira do Senhor. O teor da sua mensagem e o tema desse livro, a ira do Senhor. Sofonias 3, todos acharam? Esse texto é muito importante. Sofonias 3, verso 13. Amém? Todos acharam? O remanescente de Israel não cometerá o quê? Iniquidade. Nem proferirá o quê? Mentira. E na sua boca não se achará o quê? Língua enganosa. Mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Essa profecia está se referindo ao povo de Israel agora espiritual. Está se referindo ao povo de Deus. As pessoas que não irão receber as pragas ou a ira de Deus serão pessoas que não estarão proferindo mentiras. 3:13. Serão pessoas que não estarão proferindo mentiras. Serão pessoas que não se achará engano em suas bocas. E eu pergunto nessa manhã, meu amado, será que estamos preparados para estar diante de Deus? Será que na nossa boca ainda há alguma palavra enganosa? Será que em nosso caráter ainda existe alguma iniquidade? Porque se existir, receberemos as pragas. Receberemos a ira do Senhor. E é bom lembrarmos o seguinte, que quando Deus for derramar as suas pragas ou a sua ira sobre o povo, Ele não vai separar, não, isso aqui é o Papa, não pode porque ele teve a sua parte a desempenhar. Não, esse aqui é o presidente, não, ele foi presidente durante muitos anos, não pode receber. Não, esse aqui não pode. Não, esse pastor aqui não pode. Não, aquele irmão ali batizou muitas pessoas, ele não pode receber a ira ou receber as pragas. Deus não vai avaliar dessa forma, não. Deus vai avaliar segundo a nossa vida de retidão. Deus vai avaliar segundo a nossa vida em conformidade com o padrão. E qual é o nosso padrão? Jesus Cristo. Nosso modelo, o nosso exemplo. Deus vai delinear os passos e vai derramar as suas pragas sobre todas essas pessoas que não andaram segundo o nosso modelo. Deus não vai fazer acepção de pessoas. Deus não faz, na verdade, acepção de pessoas. Então, se eu quiser trabalhar para Deus com o intuito de ser absolvido das pragas de Deus, da ira de Deus, eu vou estar cometendo um grande erro, porque eu serei o primeiro a receber.
E Deus, meus amados, tem nos dado oportunidade, tem nos dado chance. Quantos aqui já se consideram que tiveram muitas chances de Deus? Eu creio que só estar aqui hoje, só ter tido essa semana, todos os dias na igreja, já considero que é uma segunda chance. Nós temos constantemente segundas chances de tomarmos decisões. Eu conheci uma jovem de 30 anos, uma jovem viúva, e eu perguntei: cadê o seu marido? Ela falou: meu marido adventista, ela era, ele não. Meu marido sofreu um acidente de caminhão há alguns meses e morreu. Eu falei: ele morreu na igreja? Ela falou: não, não morreu na igreja não. Ele estava até recebendo estudos, mas ele ainda não havia se decidido. E quando eu falo se decidido, não é pelo batismo não. Ele se decidido pela verdade. Ele falou: não, estou pensando, estou analisando, e eu vou tomar a decisão de estar ao lado de Cristo. E ele morreu. Ele morreu justo na última viagem que ele tiver falado para sua esposa que iria fazer dentro da transgressão do sábado. Mas ele ainda não havia tomado a decisão de estar ao lado de Cristo. E esse homem sofreu um acidente de caminhão e morreu. Eu não posso inferir qual foi a condição desse pobre homem diante de Deus no momento da sua morte. Mas ele estava em aberta rebelião contra os mandamentos de Deus. Porque ele ainda tinha algum vício a vencer, ele ainda trabalhava no sábado, e muitas outras coisas que deveriam mudar na sua vida. E para esse homem, a segunda chance veio tarde demais. E sabem quando novamente ele terá uma segunda chance? Provavelmente nunca. Provavelmente nunca. Então agradeça, meu amado. Agradeça por essa segunda chance que você está dando. Agradeça por essa segunda chance de estar no seio dessa igreja. Agradeça por essa segunda chance de você ter aberto seus olhos pela manhã e ter detectado que a sua mente ainda é uma mente racional. Porque eu já conheci pessoas que dormiram e no outro dia acordaram com algum distúrbio mental e hoje são pessoas débeis. Eu tinha um primo que era uma pessoa saudável. Ele não aproveitou a sua segunda chance que Deus havia dado para ele, sofreu um acidente, hoje ele é um homem paraplégico, com 28 anos de idade. E ele era forte, mais forte que o Lucas ainda, um homem muito forte. E hoje ele é magro, eu sou gordo perto dele hoje em dia. Ele não aproveitou a segunda chance que Deus deu para ele. E nessa manhã, Deus novamente está estendendo uma segunda oportunidade para cada um. Deus está dando uma segunda chance para cada um. Basta vocês escolherem. Eu quero estar ao lado de Deus, fazer o que Deus requer, cumprir os estatutos de Deus, ou eu quero estar ao lado do inimigo, fazendo aquilo que me agrada, indo aonde eu gosto, fazendo o que me é lícito, porque Satanás nos permite fazer tudo. Sabe, meus amados, nós devemos quebrantar os nossos espíritos diante de Deus. E esse é o momento. Eu gostaria nesse momento de falar ao seu coração, não sentimentalmente falando, porque eu particularmente não sou muito fã de sentimentalismo dentro da igreja. Nós devemos ser racionais. E eu falo racionalmente ao seu coração. E eu não falo para que você então tome a decisão: meu Deus, eu tenho que me rebatizar, eu tenho que me batizar, eu tenho que fazer procissão de fé, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que arrumar minha casa. Eu não falo por isso. Eu falo para que você, ao chegar no seu lar, entre no seu quarto e faça um pacto de fidelidade com Deus. Porque é isso que conta aos olhos de Deus. Você reconhecer um erro, detectá-lo e abandoná-lo. E nós estamos tendo essa oportunidade essa manhã. E se é o seu desejo, se é a sua vontade, se é o que você anseia, eu convido que você se coloque de joelhos comigo, nesse momento. E vamos orar ao Senhor. Vamos primeiro agradecer ao Senhor, porque Ele nos deu a segunda chance. E vamos clamar ao Senhor por forças para não jogar fora essa segunda chance. Vamos orar.
grandioso Pai que nos céus habitas. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, nesse momento, por essa maravilhosa oportunidade. Porque o Senhor nos deu uma segunda, Pai, uma terceira, uma quarta, uma 10ª chance, ó Pai, de nos achegarmos a Ti. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado alimento, o Senhor tem nos dado roupa, o Senhor tem nos dado recursos, o Senhor tem nos dado emprego, o Senhor tem nos dado carro, ó Pai, o Senhor tem nos dado esposas e maridos tementes a Ti, o Senhor tem nos dado filhos saudáveis. Tudo isso resultado da Sua misericórdia. Agradecemos por isso, ó Pai. Reconhecemos isso também. Mas nessa manhã nós gostaríamos de implorar, ó Pai. Implorar para que venhamos a permanecer firme nessa segunda chance. Amém. Que não venhamos a vacilar mais. Que não venhamos, ó Pai, a tomar a decisão de estar ao lado do inimigo. Porque sabemos que os nossos pecados nos afastam de Ti, Santo Deus. Sabemos nós, ó Pai, que as nossas iniquidades nos afastam do nosso Redentor. É por isso que clamamos nesse momento. Tem misericórdia do Seu povo, Pai. Amém. Tem misericórdia do Seu povo e não permita que Sua ira caia sobre nós. Que durante esse dia, ó Pai, de sábado, o Senhor venha falar aos nossos corações. Amém. Que o Senhor, Pai, venha nos colocar da mente de Cristo, como está escrito lá em Filipenses. Que nós possamos ter o mesmo sentimento que o nosso Salvador tem. Amém. Ó Pai amado, quão maravilhoso são as Suas bênçãos, quão grandioso é o Seu amor. E é no nome de Cristo, ó Pai, que nós agradecemos e clamamos, porque nós não temos méritos para isso, porque os nossos méritos não passam de trapos de imundícias. Demos graças então aos méritos sacros e santos do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. E é em nome dele que rogamos. Amém. Amém.